Olá, olha só que notícia boa. A Univale ficou em terceiro lugar no Prêmio República da Valorização do Ministério Público Federal na categoria Responsabilidade Social pelo trabalho que desenvolve na incubadora tecnológica de cooperativas populares. O reitor da Univale, Mário César dos Santos, recebeu esse prêmio, essa comenda aí lá em Brasília, no dia 12 agora, na terça-feira. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Pedro Floriano dos Santos, que é o gerente de extensão da Univale, e também com a dona Yara Vicente Uber, que representa o Centro Público de Economia Solidária de Itajaí. Vamos falar um pouquinho sobre essas incubadoras e também sobre o centro. Obrigado pela presença de vocês, obrigado professor Pedro, obrigado dona Yara. Professor, o que representa esse prêmio, né, em nível Brasil, né, que a Univale tirou o terceiro lugar, né, na categoria Responsabilidade Social? Bem, boa tarde a todos. Na verdade, esse prêmio é um reconhecimento de um trabalho de uma equipe, né, uma equipe não da ITCP, mas a equipe Univale, o esforço de um trabalho que nós começamos a desenvolver, na verdade, desde que a universidade surgiu como comunitária, né, a sua origem, ela é comunitária. E, na verdade, esse trabalho de ITCP, de Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, ela surgiu em 2004, quando nós montamos a nossa incubadora. Nós tínhamos uma opção, ou fazer uma incubadora tecnológica, ou fazer uma incubadora mista. E a universidade, em 2004, optou em fazer uma incubadora mista. Uma parte tecnológica e uma parte social. A partir daí, nós começamos a estruturar todo um trabalho, principalmente de geração de renda e emprego, dentro do princípio da economia solidária. E em 2010 a ITCP foi formada em ITCP, essa incubadora social, que nós chamávamos de incubadora social, a gente passou a compor a rede de ITCP. E sempre estivemos juntos e alinhados à economia solidária do município, fortalecendo. É o que a gente fala em termos de projeto da ITCP, é que a gente não inventou a roda. O que nós fizemos, nós nos associamos a movimentos que já existiam na cidade em economia solidária, que era o Fórum de Economia Solidária, o município de Itajaí, e fortalecemos um trabalho da universidade que é assessoria e consultoria a esses grupos, que eu acho que é o nosso papel enquanto universidade, é fortalecer exatamente isso. Né? Ir para os empreendimentos, ir para a sociedade com a informação, com o conhecimento, reaprender com a sociedade novos conhecimentos e retornar à sociedade. Então esse é o nosso papel da ITCP. E esse prêmio, ele vem reconhecer exatamente esse trabalho de mais de 10 anos, de quase 20 anos, e de mais de 50 anos da universidade e desse vínculo comunitário e social que nós temos. Bacana, né? Hoje a gente tem também um exemplo de economia solidária, que é o Centro Público de Economia Solidária de Itajaí, que fica lá no centro, naquele edifício redondo, embaixo do edifício redondo ali, né? Onde há oportunidade, né, para artesãos desenvolverem as suas habilidades e tudo mais. A senhora que participa lá, né? Sim. Dona Yara, como é que é o CEPES, como é que vocês estão integrados também aqui à universidade? Nós temos uma parceria que já funciona há mais de 10 anos, né? E o CEPES, a Economia Solidária, comemorou 10 anos oficialmente de existência aqui em Itajaí. Então hoje nós temos boas práticas, executamos boas práticas em economia solidária, onde os princípios são a geração de renda, né? A preservação do meio ambiente, praticamos tudo que é ecologicamente correto, então nós somos semeadores dessas práticas. E os empreendimentos que ali se instalam, os empreendimentos, então são assistidos pela Univale, como o professor já mencionou. E nós fomentamos esses empreendimentos, gerando então renda e fortalecendo para que cresçam, para que se desenvolvam, né? Mas tudo dentro dos princípios solidários, dentro dos princípios da economia solidária, e onde o fator principal é o ser humano, o crescimento do ser humano como cidadão, como pessoa, e ali ele percebe que existe sim a oportunidade de exercer uma outra economia, não aquela economia que nós respeitamos, que é a economia capitalista, assim, mas
o pequeno tem oportunidade sim de crescer dentro da economia solidária. E mostrar assim também os produtos, os talentos, porque o CEPES, né, que é esse centro, já é referência até nacional e alguns lugares da Europa também já despertaram e tem informações do CEPES, né? Sim. Como exemplo, né? Sim. O CEPES é referência nacional, sim, e nós recebemos comitivas de vários locais do Brasil que vêm conhecer a experiência e vêm conhecer essa logística, como funciona, porque não é só a nível de artesanato. Nós temos lá dentro grupos de mulheres que trabalham com a costura, que trabalham com o reciclado de roupas, o brechó, na parte da beleza. Tem um salão de beleza que trabalha com a tintura sem o aditivo químico. Então, é todo um diferencial. Agora, recém-implantado uma lanchonete que trabalha com uma alimentação também mais saudável. Né? E fora os outros grupos, então, que trabalham com a terapia alternativa. Né? E tem os grupos de artesanato, o algodão ecologicamente correto, que é produzido numa rede. Né? Sim, enfim, temos vários empreendimentos. O trabalho da Justa Trama, né? Isso mesmo, que é o algodão produzido, né? Sem aditivo químico também. Então, temos vários empreendimentos assim, fortalecendo a todos e fortalecendo o CEPES como um todo. Então, muitos vêm de longe para conhecer a dinâmica, conhecer o funcionamento do nosso CEPES. Né? Professor, esse aporte acadêmico, né, que a universidade dá para a economia solidária é que faz aí crescer ainda mais, né? A economia solidária dentro de Itajaí, né, professor? O CEPES, a história do CEPES é muito interessante, porque o Ministério do Desenvolvimento Social, através do PNUD, abriu um edital e nós concorremos a esse edital. Então, nós procuramos o Fórum de Economia Solidária, que era muito incipiente, eles tinham uma lojinha pequena que não tinha estrutura mínima de funcionar. Nós procuramos esse Fórum de Economia Solidária, eram grupos, um deles era a Justa Trama. Procuramos a prefeitura e montamos um projeto de construção do CEPES. O CEPES, ele não é só uma loja de comercialização, ele é um centro de formação em economia solidária. E a partir desse projeto, que nós tivemos junto com o PNUD e com o Ministério do Desenvolvimento Social, nós implantamos o CEPES. A universidade gerenciou esse projeto durante 4 anos, então hoje é um sucesso, uma parceria ainda permanece com a prefeitura, uma parceria fundamental. Hoje nós temos uma política de economia solidária no município, graças a esse envolvimento, né, do CEPES, do Centro de Economia Solidária e da Lina Bonner e a prefeitura. Nós temos uma política em Itajaí, nós temos uma lei, nós temos um conselho municipal. Então, isso é um diferencial. Porque o nosso projeto, o nosso papel enquanto universidade é exatamente isso. Antigamente a gente falava muito que era dar o peixe, depois ensinar a pescar. Hoje a gente diz que não adianta nada mais disso. Nós temos que ensinar a pescar e a vender o peixe. Então, o nosso papel hoje é muito de pegar esses grupos e trabalhar a questão da comercialização, que é a grande dificuldade. Por que nós somos referência no Brasil? Porque a grande dificuldade é exatamente, você produz, mas você vai comercializar onde? Você vai comercializar para quem? Então, o nosso papel da universidade é exatamente isso, trabalhar a gestão do CEPES, gestão dos grupos, incentivar nossos grupos no crescer. Nós estamos com um projeto em andamento com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, também no sentido de fomentar novos grupos. E dar esse aporte técnico, científico, acadêmico, também a esses grupos. Nós tivemos uma experiência essa semana belíssima, fantástica, que foi o curso de design, que elaborou toda a parte de embalagens e marcas para os produtos. Foi uma experiência onde os alunos, dentro de disciplinas do design, foram aos empreendimentos, conheceram a economia solidária, trabalharam com a economia solidária e elaboraram a logomarca, a identificação visual desses empreendimentos e as embalagens. Eu estou há 23 anos na universidade e há 13 anos como gerente. Eu digo que foi uma das melhores experiências, uma das experiências mais interessantes que eu tive, porque ali nós tínhamos grupos que representavam centenas de pessoas, geração de renda para essas pessoas, para famílias,
e nós tínhamos os alunos de uma experiência acadêmica mostrando o que nós, enquanto universidade, podemos contribuir para uma sociedade melhor, uma sociedade diferente, uma economia diferente, que a gente acredita que pode acontecer. E é bacana colocar os alunos já dentro dessa realidade, né? O contato com a economia solidária, né? Com esse mercado também, né? De trabalho, né, professor? Eu acho que foi uma experiência única para eles, como foi para a gente, e eu acredito, e a dona Yara pode confirmar isso, eu acho que foi também para os empreendimentos desmistificar um pouco essa questão de que a universidade é um local onde que não é acessível, que a população não pode entrar, né? Nós temos que romper esses muros que ainda existem de uma forma muito forte, né? E toda vez que a sociedade, que a comunidade vem para dentro da universidade, nós ganhamos muito. E essa experiência que nós temos dentro do CPES é bem isso. É um espaço onde a sociedade, onde a comunidade, ela está o tempo todo presente, né? E atuante, participante. Então, é uma via de mão dupla constante entre essa parceria entre a economia solidária, entre o CPES e a universidade. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Pedro Floriano e também com a dona Yara Vicente Huber, para falar mais um pouquinho sobre a economia solidária e sobre esse prêmio que a Univale recebeu aí, né, o terceiro lugar aí, o Prêmio República da Valorização do Ministério Público Federal na categoria Responsabilidade Social. Um prêmio importante aí nesse cenário nacional da economia solidária e também com aporte aí aos CPES, né, que como o professor falou, que uma professora, como a dona Yara falou, é uma referência nacional da economia solidária. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. O nosso assunto hoje é a economia solidária. Estamos falando aqui do prêmio que a Univale recebeu na categoria Responsabilidade Social do Ministério Público Federal, o Prêmio República da Valorização pelo trabalho desenvolvido na incubadora tecnológica de cooperativas populares aqui da universidade. O reitor foi receber esse prêmio lá em Brasília, corrigindo, não foi no dia 12, foi no dia 10 agora de maio. O reitor foi lá receber esse prêmio. A Univale ficou em terceiro lugar. Eu estou conversando aqui com o professor Pedro Floriano dos Santos, que é o gerente de extensão da Univale, e também com a representante do CEPESE, o Centro Público de Economia Solidária de Itajaí, a dona Yara Vicente Huber, que também é professora, que a senhora falou para mim no intervalo também. Sim. Que é professora, né, dona Yara? Professora de formação. Sim. Professora de formação. O professor Pedro, no primeiro bloco, falou na questão desse apoio que a universidade dá, inclusive para falar da questão de preços, né? Às vezes a pessoa tem um negócio e não tem essa ideia de quanto vai cobrar e tal, o preço justo, né? Que beneficia ele e também o consumidor, que é parte da economia solidária, né? As pessoas chegam com muitas dúvidas ainda quando vão participar lá do CEPESE? Com certeza, chegam sim. E também nós temos, como já foi dito, a parceria com a Univale, onde nos proporciona oficinas de capacitação para essas dúvidas, para sanar essas dúvidas, né? Onde nós temos então uma oficina que se chama precificação, onde é ministrado com esses grupos e onde eles conseguem tirar suas dúvidas. E de que forma calcular um preço justo? E de que forma ter um lucro e também um preço razoável para que a comunidade venha e dê o retorno para esse preço, para essa precificação, né? Então, as pessoas vêm sim com dúvidas, mas a nossa parceria é muito, muito intensa com a Univale, com os universitários, como já foi mencionado. Então, fazem conosco várias oficinas ao longo do ano. Né? Então, fazemos essa pesquisa dentro do centro público para ver quais as dificuldades, quais as necessidades dos grupos. E a gente lá sempre trabalha no coletivo. Nós trabalhamos no coletivo, nunca no individual. Então, é feita uma pesquisa e os grupos, então, dão a direção das necessidades que cada grupo enfrenta, né? Tanto na área da psicologia, da precificação, do comércio, da venda, enfim, todos os itens
onde nós encontramos dificuldades, então nós levamos ao conhecimento do ITCP, da incubadora, e ela trabalha em cima disso e faz as oficinas ao longo de todo um ano, para melhorarmos cada vez mais a comercialização, a geração de renda dentro do CEPESE. Agora, professora, a incubadora trabalha bastante também com as cooperativas de reciclagem, né? A gente vê sempre, como a professora Yara falou, assim, do treinamento que se faz também para a questão de preço, porque é uma situação difícil a negociação desses produtos com as pessoas que compram, né? Como é que é essa assistência às cooperativas de reciclagem? A ITCP, ela trabalha, como a dona Yara falou, a gente sempre trabalha num coletivo. A nossa estrutura é uma estrutura adequada, boa, é uma das melhores ITCPs em termos de estrutura física e de pessoal, talvez, do Brasil. A gente não perde em nada para as ITCPs das federais, das universidades federais, de outras ITCPs que tem dentro das universidades comunitárias. Nós temos uma excelente estrutura mesmo. E nós não damos, mesmo com essa estrutura, a gente não dá conta de atender todos os grupos. Então, a nossa metodologia é trabalhar principalmente com redes. Então, nós assessoramos a rede de comercialização, que aí são os pontos de comercialização na região, aqui da Foz do Rio, Itajaí, e também Grande Florianópolis. Nós temos uma ITCP também na Grande Florianópolis, que seria uma filial da ITCP de Itajaí. E nós trabalhamos com essas redes. Então, a rede de comercialização, a rede de catadores de material reciclado, das cooperativas, e aqui na região são 5, nós trabalhamos com 5 cooperativas. Então, a metodologia é para dinamizar o nosso trabalho e fortalecer o trabalho deles enquanto grupo, né? Então, nós trabalhamos com a Navegantes, em Itajaí, com a Cooperfoz, em Balneário Camboriú, Itapema, e Florianópolis nós temos uma cooperativa diferente lá que trabalha com material orgânico, né, que é a Revolução dos Baldinhos. Então nós assessoramos em rede, e a rede de comercialização também os pontos de comercialização, que é um ponto fraco em termos de economia solidária, que são poucos pontos de comercialização de economia solidária. Então recentemente Florianópolis instalou um box no mercado público municipal de Florianópolis, que foi um avanço também da economia solidária. E nós também participamos muito fortemente da elaboração das políticas públicas. Então, nós temos assento com representação da Univale no Conselho Estadual de Economia Solidária, com a professora Leila, e participamos de todos os fóruns, de todos os encontros, todos os seminários possíveis e imagináveis de economia solidária, em termos de municípios, regiões, estadual e nacional, na elaboração e formulação das políticas públicas de economia solidária. Isso é fundamental. Itajaí, por exemplo, nós saímos na frente e nós somos referência não só em termos de comercialização, na nossa ITCP, mas também em termos de município, porque nós somos um município que cumprimos toda a parte de legislação. Então, nós temos uma lei municipal, temos orçamento municipal e temos o conselho municipal. Então, nós temos uma política. Independente do governo, se entra governo ou sai governo, nós temos a garantia da manutenção de todo um trabalho elaborado por esse grupo. Claro, um vai dar um pouco mais apoio, outro menos apoio, mas nós temos a garantia da elaboração da política. E é isso nós trabalhamos, enquanto ITCP, nós trabalhamos em outros municípios, assessorando outros municípios e também assessorando o governo do Estado através do Conselho Estadual de Economia Solidária. E nacionalmente nós participamos também do Conselho, da formulação da política nacional, né, através do SINAS, com projetos, com programas e de reuniões, e de fóruns, e debates, etc. E como que vocês identificam essas redes? Ou elas também podem vir até o ITCP? É uma via de mão dupla, né? Tanto a demanda vem espontaneamente da sociedade para a ITCP, como nós também estamos sempre em contato com a economia solidária, através dos centros públicos, desses fóruns. Então, as feiras, como a Feira de Santa Maria, que é uma feira nacional grande, importante, né? Os encontros, a rede de ITCPs. Então, nós participamos de redes nacionais. Então, esse diálogo é permanente e constante. Então, tanto a sociedade vem até a ITCP, os grupos vêm até a ITCP, quanto nós também vamos para a sociedade. Recentemente, nós estamos ainda com um projeto ligado à Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é o projeto chamado ESOL,
parceria com a Prefeitura e com o CEPES, que é exatamente isso. O recurso do governo federal é para estimular a criação de novos grupos de economia solidária, de produção, e também formação, capacitação de novos grupos e dos antigos, e fortalecer a comercialização e fazer toda a identificação, a identidade visual de comercialização do CEPES. Esse projeto já está em andamento há 2 anos e está para ser encerrado agora em dezembro, com possibilidade de prorrogação até o final do ano em virtude da crise política e financeira do país, mas é um projeto que estamos em andamento. E também temos outro projeto junto ao CNPq, que é trabalhar principalmente com essa metodologia, esse trabalho de redes. Então, a universidade está sempre buscando recursos e parcerias para cada vez acrescentar e melhorar e, né, aprimorar o seu trabalho junto aos grupos, não melhorar só internamente a ITCP, também a ITCP, mas fortalecer os grupos e todo o trabalho de economia solidária no município, região e estado. E quem quiser participar do CEPES, quem tem um projeto, uma ideia, existem editais, professora Yara? Como é que a pessoa participa, chega no CEPES para poder participar desse grupo? Entra no grupo, por exemplo? O princípio básico, o início básico, quando a pessoa se dirige ao CEPES, querendo fazer parte, querendo entrar em algum grupo, ou se identificando com a economia solidária, o primeiro passo é passar por uma formação, onde a pessoa entende e compreende o que é a economia solidária, qual é o diferencial da sociedade como um todo, qual é o diferencial da economia solidária. Então, a pessoa entende e compreende esse movimento de economia solidária. Então, o primeiro passo é se integrar para fazer a formação. As formações são, pelo menos, iniciais, 3 palestras ou 3 tardes que a pessoa passa, interage conosco e é ministrado com essa pessoa o que vem a ser a economia solidária. E depois ela se identifica com os grupos que já estão, ou pode um grupo novo surgir desta formação. Né? Então, bacana. Para encerrar aqui, eu queria agradecer a vocês pela presença, também dizer que, às vezes eu passei na frente do CEPES, que é muito contente também que o CEPES, agora o nome é Idalina Maria Boni, em homenagem a Idalina também, que esse prêmio também é para ela também, que faleceu ano passado, né, professora? Sim, é isso, né? Dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. Então, é importante também, a homenagem também é importante. Parabéns para vocês também. Obrigada. Por lembrar, né, que é bem bacana. Eu que venho acompanhando a economia solidária também, sei bastante da luta que ela teve dela, da participação dela. Obrigado, professor, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, a senhora também, parabéns aí pelo trabalho lá no CEPES. Obrigada também. Obrigado, professor. O Painel Univale fica por aqui, a gente volta amanhã, até lá.